No Brasil, há cerca de 12 mil hemofílicos. Eles sofrem com uma alteração genética que dificulta a coagulação do sangue. Os pacientes em tratamento no Recife têm apenas um espaço de acolhida, a Casa do Hemofílico, que você conhece agora na reportagem de Catarina Ramalho. Eles têm histórias de vida diferentes, mas elas foram unidas pela mesma doença, o que aproxima Luiz, Orlando, Daniel, Antonival e José Henrique é a hemofilia, uma alteração genética que afeta especialmente homens, realidade de quase 700 pessoas em Pernambuco. A hemofilia é uma doença de coagulação sanguínea, né, que geralmente acomete mais os homens. Tratamento profilático são doses que o paciente precisa tomar a cada 3 vezes por semana, na intenção de evitar o sangramento, né, de não deixar que ocorra, porque a vida útil do fator no corpo é de 12 a 24 horas. Então, o hemofílico tomando pelo menos 3 vezes por semana, ele vai ter sempre um pouco de fator no sangue para evitar que aconteça o sangramento. E hoje esse tratamento é feito só pelo Hemop? Só pelo Hemop, é. O Ministério da Saúde que importa o remédio e o Hemop distribui para todos os hemofílicos. Porém, não são todos os hemofílicos ainda que fazem a profilaxia, que é um tratamento preventivo para não chegar o hemofílico ter o sangramento, porque antes de ter sangramento ele já vai estar com o fator no corpo. Então, isso vai evitar muito. Quem determina esse tipo de tratamento é o hematologista, é a situação do paciente, são as condições da cidade que ele vive? Como é que é feito isso? É o hematologista quem determina, né? Geralmente esse tratamento está começando em crianças, Geralmente crianças a partir de 2 anos de idade é que estão entrando na profilaxia, porque é um programa novo. Como a criança ela tá começando, né, ela está novinha, então ela já fazendo a profilaxia, ela vai evitar de ter sangramentos e ficar com sequela nas articulações, que são joelho, cotovelo, tornozelo, que geralmente são as que mais se castigam, porque é quem pega o peso do corpo. Aqui todos vieram de lugares diferentes e distantes. Seu Orlando é da cidade de Barretos. Por causa da doença, tem dificuldade para andar. É que a hemofilia também compromete as articulações, especialmente joelho, tornozelo e cotovelo. A dificuldade da hemofílica é não levar pancada, não levar um corte. E qualquer pancadinha que você levar, você tem que procurar o Hemop para tomar o fator. É uma vida em constante alerta, é isso? É. Muito difícil a vida do hemofílico, né? Porque não pode levar uma pancada nem um corte. Porque se levar uma pancada, corte, aí é o fator que vai tomar. Dona Damiana mora em Serra Talhada com o marido e os 3 filhos. Daniel, o único menino, nasceu com a hemofilia. A doença foi descoberta antes do 1º ano de vida. A hemofilia não tem cura, mas pode ser controlada com injeções regulares dos fatores de coagulação deficientes. Dona Damiana precisou aprender a aplicar a medicação. Daniel está com um sangramento no joelho e precisa da ajuda de uma cadeira de rodas para se locomover. Hoje está bem melhor, por causa que quando eu não sabia preparar o fator, nem fazer nele, aí há 2 anos atrás ele atrofiou essa perna por causa do sangramento que dava em pancada. Que ele corria muito, gostava de andar muito correndo, mas corria tanto que ficava suado. Eu digo, não faz isso. Aí caía, já batia com o joelho, aí já vinha aquele sangramento, Aí o nervo foi encolhendo e ficou com a perna assim, atrofiada. Aí depois que eu vi isso, que ele ficou assim, eu disse, não. Aí a enfermeira disse, mãe, a senhora tem que aprender. Tem que fazer o remédio de Daniel, porque senão ele vai ficar todo deficiente. E aí eu fiquei mais desesperada. Eu digo, agora eu tenho medo não, vai ter que aprender mesmo. Aí aprendi, aí faço nele 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Aí diminuiu bastante o sangramento, graças a Deus. Já seu Antonival é de Bodocó. Ele só descobriu a doença aos 30 anos. Quase morreu em uma cirurgia na perna feita em São Paulo. Ficou mais de 1 mês na UTI e com sequelas físicas. A gente acha que é a cidade que a gente leva muita pancada e fica sangrando demais e fica sentindo muita dor, né? Que eu mesmo vim para cá já morrendo, quase eu andei morrendo aqui no hospital quando eu vim. Aí, graças a Deus, eu estou mais melhor. E hoje o senhor tem dificuldade de locomoção por causa dessa cirurgia, porque não sabiam que o senhor era hemofílico, é isso? É isso mesmo. Aí, graças a Deus, eu
estou melhorando mais um pouco, mas ainda sinto a perna ainda meio pesada ainda. Quando eu ando muito, ela ainda incha. E já faz quanto tempo essa cirurgia? Essa cirurgia minha aqui já está com muito tempo. Eu me operei em São Paulo. Aí eles mandaram eu para cá. Deixa você vá e você faça um exame para saber o que é isso aí. Que aqui não tem esse remédio para você, não. Aí mandaram eu para cá. Aí que descobriu. Foi, aí que descobri. Eu fui em exame e descobri que eu era hemofílico. É no bairro da Encruzilhada, na Casa do Hemofílico, que esses pacientes encontram abrigo. Ela foi inaugurada em 1987 pelo hematologista Gilson Saraiva. O local é uma casa de acolhimento para quem mora no interior e não tem onde ficar. Depois da morte de Gilson Saraiva, em 1993, a Casa do Hemofílico começou a passar por dificuldades. Hoje sobrevive apenas de um repasse federal de R$ 4.900 feito pelo Hemop e da contribuição dos próprios pacientes e de alguns voluntários. Mas isso não tem sido suficiente para cobrir as despesas e a casa pede socorro. Os principais problemas são na estrutura física. Hoje, as dificuldades da casa estão de estrutura de um modo geral, né? A casa está precisando de uma reforma de parte elétrica, hidráulica, pintura. Existem muitos vazamentos lá dentro. Chega a faltar comida, faltar material de limpeza, de higiene pessoal. Então, o que a população pudesse mobilizar no sentido de trazer produtos de casa mesmo, de comida, de utensílio básico de uma casa e arrumar alguma construtora que possa também abraçar essa causa junto com a gente, dar uma reformada na casa, porque agora vai começar o período de chuva e vem goteiras e já são pessoas doentes que já estão sacrificadas, já estão de algum modo fora de casa, então dá o mínimo de conforto para que essa doença seja tratada de uma maneira menos dolorosa. Mais digna. Já na sala de recepção, é possível ver o mofo espalhado pelo teto. A casa está cheia de infiltrações. Neste quarto, o guarda-roupa de alvenaria precisa de reforma e de portas para garantir um pouco de privacidade. Falta cerâmica em alguns trechos da cozinha e o freezer já foi corroído pela ferrugem. Na área externa, os problemas continuam. Antes, havia uma mesa com guarda-sol para jogos e eventos festivos. O lodo tomou conta de tudo. O espaço agora é ocioso. Não há lugar para as crianças e uma única televisão distrai os pacientes. O que é que você sente falta aqui da sua casa, aqui nessa casa? Sente falta da escola? A escola do meu pai. E aqui na casa, você acha que o que é que podia ter aqui na casa para melhorar um pouquinho, assim, para ficar mais legal? Videogame. Sente falta de um videogame para jogar? Uhum. Livro, brinquedo? Também. Um espaço para vocês brincarem. E você faz o que aqui durante todo o dia? Você fica fazendo o quê? Nada. Assistindo. Televisão. É. A situação da casa sensibilizou a vereadora Isabela de Roldão, primeiro no plenário. No Dia Mundial da Hemofilia, celebrado em 17 de abril, ela usou a tribuna da Câmara e fez um apelo à população para que ajude o local. Dias depois, a parlamentar fez questão de visitar o espaço. Conversou com os pacientes, ouviu histórias e se emocionou. A gente sente um pouco nessa necessidade de ajudar, de poder fazer parte desse processo todo. Afinal de contas, é uma coisa que a gente precisa envolver a sociedade de uma forma geral. E assim, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer essa realidade, de poder levar para as pessoas essa realidade que pouco conhecemos. Enfim, que a gente possa ser instrumento, né? Também de transformação, mas também de participação, de poder envolver todo mundo. Eu acho que envolver a Câmara de Vereadores nisso é muito bom. Eu tenho certeza que os vereadores vão querer participar, vão querer apoiar, que a gente vai junto poder elaborar, quem sabe, por que não, projetos que a gente possa lançar, de repente, uma grande campanha pelos meios de comunicação, para que todos conheçam a Casa do Hemofílico, para que as pessoas saibam um pouco dessa realidade e possam, cada um, dentro da sua limitação, mas também dentro da sua possibilidade, participar do processo. Sinara tem um filho com a doença e aceitou o desafio de presidir a Casa do Hemofílico em gratidão. E, Sinara, como foi que começou a tua relação com a hemofilia? Começou com meu filho, Bruno.
Ele, aos 4 meses, a gente foi cortar a unha dele e pegou um pedacinho da cutícula e ele passou o dia sangrando, melando sempre a fraldinha de sangue. E aí a gente foi desconfiando que aquele sangramento não era normal. Porém, como ele era criança, a gente achava que era porque ele botava o dedinho na boca e magoava e sangrava novamente. Mas aí outra vez foi aparecendo hematomas no corpo e nessa época estava tendo propaganda do Hemop, falando da hemofilia. Aí foi que a gente despertou que aquilo podia ser hemofilia também, que eu também não conhecia sobre a doença. A gente fez o exame, né, que é exame de sangue, e detectou que ele tinha hemofilia. E hoje em dia, graças à profilaxia, ele tem uma vida quase que 100% normal. Ele foi o primeiro de Pernambuco a fazer esse tratamento. Ele tomava doses diárias do fator a cada 12 horas, para justamente o corpo dele ler aquilo como uma coisa que funcionava normal e não tentar combater. Com isso a gente conseguiu, né, erradicou o inibidor 100%, hoje ele não tem mais nada de inibidor. E graças a esse tratamento que ele fez, e que foi um milagre de Deus, tanto ele ser escolhido para fazer esse tratamento, quanto ter dado certo, eu achei que era o mínimo que eu podia fazer para os outros hemofílicos também, abraçar a causa da hemofilia e lutar com eles por um tratamento, por uma vida, por uma casa melhor, para eles, quando precisarem vir para Recife, ter onde ficar e poder fazer o tratamento de forma mais digna.